aqui para apresentar o nosso programa. E começando, eu já queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado a gente, porque ontem o nosso programa comemorou 2 anos de existência. Então, parabéns para nós, obrigada, né? Para vocês que estão acompanhando desde o primeiro programa, onde ainda nem tínhamos esse microfone maravilhoso aqui, a gente trabalhava com outros materiais, não tínhamos câmera, então a gente tem aí conseguido melhorar e se melhorar a cada programa, tem aprendido também muitas coisas. Então são 2 anos já de CD em movimento, não é pouca coisa. A gente está na UERJ e sabe muito bem disso. Né? Então agradecer vocês, falar das nossas páginas, é importante fazer as nossas divulgaçõezinhas. Então, quem está acompanhando o nosso programa, ele vai ficar online, vai ficar na nossa página. Nossa página no Facebook é Laboratório de Comunicação Geológica. O programa vai ficar na íntegra lá. Então depois vocês compartilham com a família, compartilham com parente, enfim, com turma. São programas que o objetivo é esse. Que eles fiquem acessíveis para que vocês possam consultar depois. Nossa página no Facebook, a gente está com o canal no YouTube também, Laboratório de Comunicação Geológica, e a nossa página no Instagram, também Laboratório de Comunicação Geológica. Ou seja, várias coisinhas aí para vocês acessarem e acompanharem o nosso material, tá? E então, entrando aqui no nosso programa de hoje, a gente vai optar por abordar um tema que, na verdade, são temas que têm entrado em evidência, mas já tem um tempinho que a gente vem falando sobre isso. Falar sobre política, na verdade, a gente nunca deixa de falar, né? Aqui na UERJ, então, o tempo inteiro. Mas hoje a gente vai falar sobre cinema e política, tá? Então, tentando pensar um pouco as contribuições do audiovisual e articulação com questões políticas mais amplas. Tá? Então, hoje, dia 5 de julho de 2019, o nosso LCD em Movimento vai tratar desse tema, cinema e política, tá? A gente escuta muito falar que cinema é diversão, e as pessoas, o senso comum é muito esse. Você vai para o cinema para se divertir. E aí eu me lembro de um curso que fiz uma vez com Pablo Vilaça. Aliás, Pablo não pôde estar presente, mas mando um abraço para você. Ele dizia que a gente, quando ia ao cinema, a gente só assistia praticamente 10% do filme. Porque a gente ficava muito naquela coisa de, a história é bonita. E perguntava para a pessoa, o que você achou do filme? A pessoa, a história é bonita, gostei muito. Ou então, comentários são esses. E tem várias coisas que estão envolvidas em filme, em produção, antes do filme. Na verdade, o que você vê é um negocinho desse tamanho de um processo imenso, que envolve pesquisa, de conteúdo, aquela coisa toda. E quando a gente fala de cinema e política, então, a coisa complica mais ainda, porque a gente tem que tratar muitas vezes de temas que são complexos e às vezes, muitas vezes, nesse momento, sobretudo, polêmicos, que envolvem até questões muito sérias. Tá? Eu não vou me alongar na nossa introdução, vou apresentar rapidamente os nossos convidados, depois vocês falam um pouquinho vocês por vocês mesmos, tá? Então a gente faz essa dinâmica assim. Estou aqui com o Diogo Santos Bessa. O Diogo é nosso colega também na Faculdade de Educação. Ele é artista visual, professor de filosofia daqui da nossa UERJ, Filosofia da Educação. Suas pesquisas estão no campo da teoria como da prática da criação, transita pelo espaço das narrativas e da construção da realidade metafísica e social produzida pelas artes. Diogo, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. A gente que agradece. Tá? Então, estou aqui também com o professor Washington Denner. O professor Washington é professor também da Faculdade de Educação, chefe do Departamento de Ciências Sociais e Educação, pesquisador associado do NEAB UERJ, colaborador do LPPE e FCH, doutor em História Social pela USP. Então, Washington, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer e uma honra estar com você. Muito obrigada, Washington. O prazer é todo nosso. E eu estou também aqui com o Getúlio Ribeiro. O Getúlio, ele é de Nova Iguaçu, fotógrafo, cineasta, e uma frase que ele utiliza muito, depois você pode comentar, orçamento zero, tá? Por favor, Getúlio. Ele é realizador de audiovisual independente de Nova Iguaçu. Para tornar suas produções viáveis, ele diz que joga nas 11 e se alterna na direção, roteiro, fotografia. Produziu os curtas O Que Vai Ser, 2009, O Dia Que a Terra Não Acabou, 2013, Um Filme para Gerson, 2015, Dias e Dias, 2015. Ele renderam prêmios em melhor filme, direção, fotografia e montagem em festivais nacionais e regionais.
escreve críticas para o site Cinefilia, faz parte da Comissão de Curadoria Audiovisual de Nova Iguaçu e em 2016 recebeu do Fórum de Cultura da Baixada Fluminense prêmio especial pelo conjunto da obra no segmento audiovisual. Então, bacana, Getúlio, muito obrigada por você estar aqui presente com a gente. E devia ter mandado um textinho um pouco menor. Então agora a gente passa para vocês, né? Passa a bola para vocês, vocês falam um pouco sobre a trajetória de vocês e quem quiser já começar a falar sobre o nosso tema, fazendo esse gancho nesse momento cinema e política, né? Essa articulação, a importância e até como vocês têm pensado essa articulação, tá? A gente começa aqui. Diogo, não, Diogo. Eu começo? Pela Passa ordem por da cima, não apresentação. esquece. Não, eu disse que você tinha falado. Você É que tem os negócios do microfone, vocês já sabem disso, né? Então, eu não sou, na verdade... Oi? Uma frase assim? Isso. Eu não sou um profissional exatamente de cinema. Eu trabalho com artes visuais, sou artista, trabalho com exposição, com aulas de arte, também com filosofia. E a minha trajetória no cinema, ela é, de certa maneira, enviesada. Meus pais trabalhavam na Embrafilme, depois na Rio Filme, e eu sempre fiquei muito envolvido no cenário do cinema, no circuito do cinema, e meio que eu dei uma fugida e fui para as artes visuais e para a filosofia. Quando a gente tem aquele peso, assim, né, a história assim, se a gente não quer aceitar o destino, a gente acaba fugindo do destino. Mas, de certa maneira, volta e meia o cinema me puxa de volta. E cada vez mais eu tenho trazido a questão do cinema nas aulas de filosofia e de educação. Justamente porque acredito que aquilo que mais nos educa, aquilo que mais nos forma, não só como cidadãos, mas também que forma o nosso imaginário, a nossa ética, a nossa própria percepção do mundo, é a arte. E talvez a arte mais difundida, a arte que mais representa o nosso tempo, acredito que seja o cinema. E nessa tarefa de tentar perceber a política, assim, no sentido maior, a mudança pela qual nós estamos passando nessas últimas eleições e tal, sabendo que não é um projeto de agora, é um projeto muito antigo, acredito que perceber aquilo que a filosofia vai chamar de zeitgeist, o tempo presente, o espírito do tempo, nós devemos olhar para o cinema, principalmente para o cinema de massa. E acredito que essa reviravolta que o Brasil sofreu, esse virar à extrema-direita, ele só foi possível graças ao cinema Marvel. O cinema Marvel construiu a ética fascista, a ética militarista necessária para a ascensão dos grupos de extrema-direita. Então, porque o cinema ele não só nos mostra a realidade, mas ele constrói a realidade, ele é também uma máquina de guerra. Né? Ele projeta o mundo, ele organiza o mundo de acordo com ditames do poder. E é isso a minha relação primeira com o cinema. Eu já fiz cineclubes aqui na UERJ também. Acredito na questão cineclubista. Eu acho que o cineclube é algo muito bonito, porque tem essa possibilidade de construir novos mundos, de buscar novas percepções, né, da realidade. E o cinema ele tem essa função de construir novas realidades. Washington? Boa tarde, como eu já me apresentei. O cinema ele faz parte comigo desde a minha consolidação profissional. Eu sempre utilizei muito o cinema, muitas das vezes, para pontuar as minhas aulas. Né? Então, de certa forma, não só como um instrumento didático, vamos dizer nesse sentido, mas ele também como uma fonte, muitas das vezes eu utilizo o cinema para interpretar um determinado contexto, né, de como ele é apresentado. Né? E tem uma coisa, acho que muito bonita em relação ao cinema, concordando com o Diogo, essa coisa que ele também, dessa coisa de massa, que é isso que ajudou a produzir esse revés que nós estamos vivendo, né? Mas acho que não existe nada mais indefeso do que você entrar numa sala escura. Né?
E dali você se deixar levar o que você vê e deixar que, de certa forma, aquelas emoções, daquela história que está sendo contada, né, ou daquele contexto está sendo apresentado, que de alguma forma ele vai te tocar ou te fazer ter algum tipo de reflexão ou uma outra visão de mundo. Né? Muitas das vezes não aquela que nós esperamos, né? Como a gente tem visto. Né? O outro detalhe, eu acho interessante, né? Porque o cinema ele surge primeiro, vem a fotografia, mas depois o cinema ele surge principalmente como uma novidade, ele vai se consolidando como uma arte, né? E depois, com o tempo, ele vai se transformando também como um instrumento político, né? Tanto para o bem como para o mal, se for pensar, utilizar o pensamento ocidental da sua dicotomia, né? Isso a gente vê quando passou pelos anos 30 e 40, do papel que ele teve da construção dos fascismos, né? Ele tem esse papel, né? Como também depois no Brasil, nos anos 60, né? Não só de corroborar um momento de ditadura que a gente viveu, a gente pode pegar... tem um filme daquele Independência ou Morte, que era com Tarcísio Meira, Glória Menezes, e foi lançado em 1972, que era o Sesc Centenário, né, os 150 anos do processo de independência, né, e todo financiado pelo governo militar, né, então que traz de novo aquela pujança, né, aquela coisa mesmo, né, era um momento também que o Brasil estava caminhando com aquele PIB que a gente chamaria hoje de um PIB chinês, né, com aquela crescimento econômico, né? Mas também do outro ponto de vista de como ele vai caminhando, o cinema brasileiro se utiliza do próprio cinema novo, que fazia aquele contraponto no período de exceção, se for pensar o Glauber Rocha, né? o Glauber, né? Mas também de resistência, né? Se a gente pegar aquele filme Pra Frente Brasil, né? O que mostrava ao mesmo tempo na Copa de 70, todo mundo comemorando, mas que nos porões pessoas eram mortas, né? Então ele tem esse papel didático e político desse ponto de vista, mas por outro lado, o próprio, como o Diogo colocou, desse cinema de massa que de certa forma desperta algo que está no submundo, né? E que acaba se transformando como se fosse uma normalidade, né? Nesse sentido, né? Aí eu me lembro também que já antes, nos anos 90, tem aquele filme Tropas Estelares, que era extremamente bem dessa visão fascista, né? E que estimulava também muitos jovens que eram lutar contra aqueles insetos aliens, né? Mas que despertava isso, né? Então o cinema, para mim, ele tem esse papel, ele tem essa função, né? De certa forma, de ser um instrumento de trabalho, se for pensar desse ponto de vista, para associar com a questão da história, né? Não aqui na UERJ, mas quando eu trabalhava em outra universidade, eu também dei alguns cineclubes, né? Até na época, quando começou muito a guerra da Iugoslávia, eu passei alguns filmes ali muito que discutia a questão do genocídio, essa coisa toda, né? Então ele, para mim, é um instrumento de trabalho, para mim é um instrumento de diversão também, quando eu quero me desligar. É claro que eu procuro alguns filmes que eu vou e que me desligue de uma realidade, né? E também com essa função política, né? Que eu acho que é muito feliz esse tema que vocês escolheram de cinema e política. É pra lá. Vamos voltar para cá, passando o microfone. Túlio. Luciano. Então, eu sou Getúlio, nascido e criado na Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Então, eu trabalho, né, com cinema, assim, já tem mais ou menos uns 11 anos, 10, 11 anos. Praticamente desde que eu comecei a me entender com gente, mesmo assim, que a arte meio que está na minha vida, assim. Porém, o que é curioso é que provavelmente eu sou a primeira pessoa da minha família a pensar de uma maneira artística, assim. Porque, assim, a questão do cinema, da política na arte e tudo mais, na Baixada, ela não
só o fato de você começar a se expressar de uma maneira diferente já é política. Assim. Porque você meio que é predestinado a certas funções fora da baixada. Assim. Na verdade, você você é ensinado a servir. Tipo, a servir, a ser pedreiro, a trabalhar na construção civil, a ser dono de casa, a ser babá, a ser pintor, enfim. Você é ensinado a servir, não menosprezando essa mão de obra, sabe, essas profissões, assim. Mas vivendo, assim, tendo a experiência de ter a minha família, de ter minha mãe, meu pai, sempre, tipo, quando eu era criança eu era muito como pedreiro, meu pai, assim, já queria me ensinar desde que eu era pequeno, assim. Só que eu sempre fui fugindo, e até que encontrei o cinema, assim. E aí eu acho que só o fato de você começar a se expressar, de começar a falar, de começar a contar suas histórias, já é tipo, muito político pra gente que mora numa região periférica, assim, sabe? Porque a gente nunca teve muito, até por conta da questão do orçamento zero, assim, a gente nunca teve muita visibilidade e nem fomos ensinados a como captar, tipo, a gente faz por nós mesmos, assim. E aí eu sigo meio que essa filosofia um pouquinho, assim, tipo, até hoje, assim, acho que o nosso orçamento mais caro foi R$1.000, assim, um filme, mas a gente segue fazendo, assim, e aí também tem a questão do cinema e do audiovisual ser um reflexo do nosso tempo, assim. Eu me lembro que quando eu fiz o primeiro curta, em 2009, o curta era vazio, assim, tipo, era bonito, eu consegui mostrar ali que eu sabia contar uma história, mas era um curta vazio, assim, em relação à política, assim. E aí, no segundo, que já foi em 2013, já fui um pouquinho mais contestador, assim, já comecei a colocar consegui colocar uma mistura melhor ali, sabe? E aí o próximo 2015 também, que foi mais, assim, e o ápice agora é 2019, assim, que é tipo, falando da política atual total em relação ao opressor, sabe? Assim, como ela dá voz ao opressor, sabe? Enfim, é mais ou menos isso, assim, que é o cinema política pra mim nesse momento, vivendo o audiovisual independente, assim, sabe? Bacana que vocês fizeram um resumo de várias coisas aqui que a gente vai aprofundar ao longo do programa. E o Getúlio colocou uma questão importante, né? A gente pensar que até você escolher, por exemplo, trabalhar com o cinema também é um ato político, né? No contexto em que você se insere e que já tem aquela coisa da trajetória de destino meio que traçada quando você nasce, né? Então, uma forma de ruptura dessas... Porque o cinema também é isso, é uma forma de subversão da ordem. A gente está lidando ali com tanto ou possibilidade de subverter ou possibilidade de você acomodar. Então, voltando um pouco, e acho que é importante a gente fazer esse panorama histórico para entender um pouco essa questão de como que o cinema foi sendo construído, né, tanto filosoficamente como historicamente, sociologicamente, mas pensando nessa articulação. O cinema como um elemento que funciona como papel de conscientização política. E aí, tanto como pode ter sido usado e já foi, por exemplo, o Oscar comentou, nos grandes fascismos, na época da ditadura, como, por exemplo, elementos de propaganda na época de Hitler, e, enfim, a gente tem vários filmes que foram criados, e aqui no Brasil também um departamento de imprensa que a gente teve para a produção de materiais, e o cinema entrou aí. E pensando também um pouco esse histórico ao longo do tempo, como que hoje também a gente está vendo essa dicotomia, o cinema presente tanto para falar, independente de partidos ou de vinculações, mas como um elemento que está funcionando para talvez aí trazer mais as pessoas para pensarem a política do seu tempo. E aí talvez vocês possam falar um pouco isso, como que o cinema está funcionando ou tem funcionado ao longo do tempo para que as pessoas se mobilizem mais sobre temas que elas estão vivenciando, assim, politicamente. Bom, se quiser comentar, fica aí aberto. Eu acredito que não só o cinema, mas toda a arte, ela tem como função legitimar um determinado sistema político-econômico. Então, a
acredito que uma revolução, uma mudança mais profunda no sistema capitalista, no nosso atual sistema de governo, só é possível na arte. Então, por exemplo, se os dançarinos resolverem entrar em greve, o nosso sistema cai em colapso, ele não se sustenta. Porque o que sustenta o nosso sistema é a arte. Porque é a arte que vai construir arte no sentido maior, não somente a arte no sentido de galeria, mas é a arte que constrói o nosso sistema de realidade mesmo, que vai dar as respostas, o que é o real, o que é Deus, o que é o herói, o que é ética, o que é verdade, o que é a vida. A arte está sempre produzindo essas verdades. Tanto que posso dizer da minha geração, talvez voltando para essa questão do cinema de massa, que o herói símbolo da minha geração, que seria talvez Indiana Jones, ele nunca vence pela força, ele sempre vence pela astúcia. Ele seguiria o arquétipo do Ulisses, né? É o herói que engana, é o herói fraco, é o herói esperto, é o herói que precisa do artifício. O Indiana Jones sempre perdia nas lutas. Mas, para a rapaziada que agora tem 20 anos, 18, 20 anos, seria o pessoal que decidiu as eleições, ele já foi educado com outro sistema de herói, de narrativa de produção, desse imaginário do herói. Seria o arquétipo do Aquiles. É o herói, o assassino, é aquele que enfrenta, é aquele que não dialoga, é aquele que precisa exterminar o inimigo, que seria o Heitor. Então, seria agora o Homem de Ferro, o Hulk. É aquele que quando se encontra com a diferença, com o estrangeiro, ele precisa exterminar o estrangeiro, porque o estrangeiro coloca o sistema em risco, né? Ele precisa eliminar a diferença. Então, a arte, a narrativa, ela vai construindo, sem que percebamos, né, justamente por causa da arte, o sistema da arte sempre vai acontecer no templo, né, na sala escura, no teatro, no cinema, ou no palco. A arte está sempre dialogando com o sagrado, com o divino, com uma verdade mais do que metafísica, mais do que real, uma verdade profundamente verdadeira que vai dizer para nós o que é a realidade. Então é uma educação extremamente profunda, é uma educação que vai organizar a nossa retina, que vai nos fazer enxergar o mundo de determinada maneira. Então, quem está com 20 anos agora, viu com 10 anos de idade o primeiro Homem de Ferro. Então, todo o seu consciente de realidade foi produzido por essas narrativas. E talvez, para tentarmos perceber essa engrenagem, ou tentar perceber uma mudança, né, nesse modo de construção do real, que podemos chamar, nós estamos vivendo hoje de fascista ou de extrema-direita, não sei, mas quando essa mudança se der a partir de como se produz ou como se enxerga o nosso sistema de narrativas. Acho que foi isso mais ou menos a pergunta, não sei. Sobre como podemos perceber a política no cinema, já que acredito que o cinema é que vai ditar a política, não apenas a política partidária, mas o modo como nós nos relacionamos na polis, na cidade, fazer política do dia a dia, nas nossas relações mais primeiras, a relação até mesmo que temos com a alteridade. Se nós temos uma alteridade na nossa esquina, um rapaz que fuma crack, ou um rapaz desamparado, como é que nós vamos corresponder a esse dado real? Nós vamos exterminá-lo ou vamos ampará-lo, vamos dialogar com ele? Então é a arte que eu acho que vai conduzir ou vai produzir a nossa percepção da realidade do real. Pensando nessa questão que você colocou e agora o tio comentando, né? Vem muito essa questão geracional. Né? Eu sou de uma geração que já está na casa dos 50, dos 50. Né? Quando eu cresci, como pega a adolescência na virada do processo de abertura política, né? A grande forma que a gente pensava de única forma de enfrentamento era poder burlar
a bilheteria do cinema para entrar nos filmes que eram proibidos de 18 anos, né? Então a gente ficava, eu, meus irmãos, né? Os meus irmãos são mais velhos, mas eu ficava, e às vezes um grupo de colegas que tinha 13, 14 anos, né? Eu vim de Nova Iguaçu, eu sou de Nova Iguaçu, né? Então a gente tinha lá o Cinema Verde, o Cine Pavilhão, que eram os dois cinemas que tinham em Nova Iguaçu, né? E o Cine Verde era aquele que passava ao domingo às 10 da manhã, aí a gente ia assistir, porque era de uma geração que a gente não era comum ter TV colorida em casa, né? Então eu só via colorido no cinema. Então a gente ia às 10 da manhã para ver Tom e Jerry, por exemplo. Então o Disney... tinha o programa da Disneylandia, né, o programa da Disney, né, e passava também, era colorido, né? Mas depois passava em frente ao Cine Pavilhão, é onde só passavam os filmes de 18 anos, né? Então aquele era o primeiro obstáculo que a gente tinha que vencer, né? Mas um outro obstáculo era para se deslocar, porque a gente não morava no centro de Nova Iguaçu, morava num bairro afastado, né? Então tinha a passagem do ônibus e depois ter que ir até o cinema, né? E geralmente era uma vez por mês, quando tinha essa economia. Mas ali já era uma posição, de certa forma, política, no sentido que a gente pensava o porquê daquela proibição, né? Tanto é que depois, quando eu completei 18 anos, eu ficava feliz porque eu podia entrar nos filmes que eram proibidos, mas depois quando você entra, você já não acha mais graça, né? Daqueles filmes proibidos que tinha muito das chamadas pornochanchadas, né? Ou então os filmes mais fortes que tinha... Eu lembro que teve o Império dos Sentidos, que foi nos anos 80, e já estava no processo de abertura política, mas a proibição era ainda acima, com 21 anos, né? Aí só 2 anos depois que ele já tinha passado, quando eu já completei 21 anos, que eu fui assistir, eu não vi nada demais, né? E aquilo chamava atenção porque as pessoas comentavam da forma como era, né? Mas é interessante desse ponto de vista porque na região da Baixada, né, afastada de tudo, né, afastada, não digo hoje do ponto de vista da distância, mas afastada dos acessos, né, a questão da informação, dos acessos à diversão, dos acessos a esses equipamentos culturais, vamos dizer nesse sentido, né, era uma ousadia você ir ao cinema, né, não só para você depois contar para os colegas, mas do ponto de vista que você cruzou uma linha que muitas das vezes era perigosa, se dizia perigosa, era proibida, né? Então acho que tinha esse papel. Aí o Getúlio falando, eu lembrei, também nos anos 80 tinha uma fundação holandesa que começou a financiar curtas, né? Que eram feitas dentro da população. Eu lembro que foi no bairro Andrade de Araújo, ali perto do Rancho Novo, por ali, né? Eu esqueci o nome da fundação, mas era uma TV holandesa, que aí eles criaram o nome TV Baixada. Não era Marcha Bomba? TV Marcha Bomba, isso mesmo. TV Marcha Bomba, que era muito interessante porque eles financiavam, mas a própria localidade que fazia, né? Então era daquele despertar, essa que é a questão da consciência política, né? De se ver numa tela como não era comum de ser visto, e de saber que aquelas pessoas jamais iriam aparecer, né? Só se tivesse uma tragédia, aí sim aparecia na TV, né? Então, eu lembro, e acho que esse sentido, depois de começar a fazer curtas, é a própria questão, é uma manifestação política, do ponto de vista que você está na contracorrente, porque não é comum, né? Você não tem financiamento, né? Eu acho que desse ponto de vista que eu acho que é interessante, e para mim o cinema ele tem muito mais uma visão de memória, porque me traz a memória de infância, me traz a memória de adolescência, que já funcionou para eu fazer uma outra reflexão sobre aquele contexto que eu vivia, que até então a gente não se dava conta naquele momento que vivia, né? Da própria questão política, da conjuntura política, né? Tô aqui meio como espectador, tô adorando ouvir vocês falarem sobre isso. Assim. Mas eu tava pensando nessa questão do reflexo, né, do nosso tempo e a questão do cinema, que tem uma coisa assim bem engraçada assim sobre as coisas sobre o material que eu venho criando assim. Pela primeira vez na minha vida, e apesar de gostar muito do gênero terror,
pela primeira vez na minha vida, comecei a pensar em filmes de terror. Com base na nossa realidade, né? Assim, e não foi uma história, são 3 histórias. Tipo, de uma vez vieram, assim. E eu tô nesse processo de criação, assim. E eu acabo vendo bastante material de filme de terror mesmo, assim. E aí, teve como diz a minha companheira, ela diz que eu fiquei impressionado com o filme, se chama Fronteiras, que é do novo cinema extremo francês, assim. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o que é o filme, assim. O filme tem um presidente, um político indo para a presidência, ele está muito forte para poder pegar a presidência da França, sendo que ele é um político de extrema direita, assim. E o decorrer do filme, você só tem isso pincelado, e a meiuca do filme, o meio do filme ali, ele meio que te mostrando o que foi o nazismo, assim, o que foi o último movimento de extrema direita na França nesse período, assim. E eu fiquei impactado com isso em relação a que não era um filme só não era um filme, uma violência gratuita, assim. Era um filme te lembrando, era um filme te mostrando a memória do que foi o movimento. Por que o movimento de extrema-direita está ganhando força de novo, assim? Se não faz muito tempo que ele era desse jeito aqui, sabe, assim. Então eu acho, tipo, o cinema o cinema é muito bacana, o audiovisual é muito bacana, por ele ser um arquivo, ele vai estar sempre arquivado, mas é a questão do audiovisual mesmo, assim, imagem e movimento, então sempre vai estar muito vivo. E a gente pode pegar também, assim, ainda tem o arquivo do Nascer de uma Nação, né? Do Griffith, que é sobre a criação da Ku Klux Klan, né? E aí a gente tem, eu não vou lembrar agora o ano direito, a gente tem o outro Nascer de uma Nação, que é sobre o pastor escravo que fez uma revolução, que eu não lembro agora o nome, nos Estados Unidos no período da escravidão, assim. Então você tem respostas também, você tem esses arquivos, assim, que te mostram o que foi certo período, assim, como eles viam certo período, sabe? Então, desse ponto de vista, assim, eu acho o cinema de extrema importância, sabe, assim. E falando só do Cine Verde, assim, foi minha escola aquilo lá, viu? Foi literalmente, porque eu matei muita aula pro Cine Verde, assim. E eu pegava os filmes que eram mais 18, mas tipo Kill Bill, na época, passava Madrugada dos Mortos, eu acho que eu tinha 15 anos e tava assistindo todos esses filmes no cinema, assim. E sendo quase a única pessoa assistindo lá, enfim. Mas é isso, assim, e toda a questão, assim, hoje em dia eu começo a ver que hoje em dia eu já tenho muito acesso ao que foi a história da Baixada também, como vem o crescimento audiovisual lá e tudo mais, assim. Então, além de ser um arquivo que fale sobre política e política social, é também uma questão etnográfica bem bacana, assim, que o cinema tem esse potencial, né, assim. Mas enfim, é isso. Eu entendo perfeitamente o que o Getúlio colocou da questão de a gente pensar em filmes de terror, porque eu acho que realmente tem evocado muito a nossa mente essas coisas todas que têm acontecido. Mas, enfim. Vocês ficaram falando, eu fiquei me lembrando também de alguns filmes que são emblemáticos assim, na história. Assim, a gente sabe que o Hitler teve um que foi o Triunfo da Vontade, que foi um clássico também, e o Grande Ditador, que foi uma forma que o Chaplin teve, que criou, assim, ele genial, né? Obviamente subvertendo a lógica e de uma forma irônica e artística, tentando provocar todo o sistema que estava imposto. Então, assim, coisas bacanas pra gente pensar também dessas outras possibilidades que o cinema traz. Mas aí eu queria que a gente pensasse um pouco, nesse momento, do cinema nacional. Da questão dos incentivos e como é que está nesse momento o panorama da legislação. De repente o Getúlio pode falar um pouco mais. Apoios para se produzir filmes, porque a gente fala que isso é uma coisa também muito comum dizer que o Brasil a gente não produz filmes. Óbvio que produz muitos filmes, mas talvez isso não chegue muito pra gente. E agora tem mais leis de incentivo, os filmes ficam mais tempo em cartaz. Eu me lembro que houve um tempo que praticamente filme nacional você não tinha, ele não ficava em cartaz, se ficava muito pouco tempo.
Enfim, ou nem ficava. Era difícil você encontrar. E agora a gente está num outro momento. Mas também não sei até quando esse momento vai durar. Enfim, para a gente falar um pouco de legislação e cinema nacional, como é que as coisas estão nesse momento, se vocês poderiam falar. Não sei se o Getúlio pode comentar, né? A partir do seu ponto de vista de produção, né? A questão do orçamento zero. Né? Então, assim, eu vou botar um ponto de vista mais pessoal mesmo, assim, do que falar sobre a legislação em si. Assim. Então, hoje em dia, teve a paralisação da Ancine, né, de coisa de verbas, e foi muito rápido isso tudo, assim. Eu tenho amigos que estavam trabalhando super bem, tiveram que parar de trabalhar e tudo mais. E outras coisas eu vejo como o caso do eu esqueci o nome dele, o diretor agora do Bacurau, que fez o Som ao Redor, você lembra? Enfim. Só esqueci o nome dele, eu tô confundindo com outro, então é melhor não falar. Assim. E aí teve a questão dele meio que ter sido perseguido por conta do orçamento dele e tal. Assim, meio que, meu ponto de vista agora, a questão é meio caça às bruxas, assim. Mesmo que tenha acontecido, assim. Kleber Mendonça, né? Kleber Mendonça, assim. Eu tava confundindo com o Smir Filho. Enfim, e aí tem essas coisas, assim, tem essa caça bruxa que tá acontecendo agora, assim. Eu acho que a gente tá num movimento muito estranho, porque quando eu fiz esse filme mais recente, eu fiz, e foi o Mente Aberta em 2018, a produção dele foi em 2018. Por uma coincidência muito infeliz, ele foi gravado no domingo após o assassinato da Marielle. E ele tratava sobre violência doméstica, assim, sobre o machismo e todas essas coisas, essas questões, assim. E assim, o Mente Aberta, por exemplo, eu acho muito... só continuar o raciocínio. Eu acho muito estranho, assim, o fato de quando eu comecei a fazer ele, quando as pessoas viram ele pronto, eu falo assim, cuidado com isso, sabe? Cuidado com esse seu material, cuidado com o que você vai fazer e tudo mais aí, porque a gente está num momento esquisito, a gente está num momento meio estranho, assim, na produção, assim, e sobre o que você vai falar e como as pessoas vão reagir a isso, assim. E falei, pra gente estar nesse momento, as coisas estão bem estranhas mesmo, assim, pra gente, sabe, culturalmente falando, sendo que a arte em si, ela sempre criticou, quando, enfim, assim como apoiou também, né? Isso faz parte da questão democrática mesmo, né? E assim, eu tava começando a me preparar para entrar pra fazer um primeiro longa, para conseguir captar e tudo mais, assim. Vou te ser bem sincero que eu já meio que desisti disso por enquanto, assim, sabe? Em relação às leis de incentivo e tal. Eu acabo já não pensando tanto nisso. E aí outras coisas começam a surgir, que é a questão do vídeo on demand, né? Que é a Netflix, que tem seu próprio material. A Amazon agora vai vir para o Rio também, parece. Então eles estão querendo começar a fazer seu próprio material. E aí eu acho que essa iniciativa mais privada acaba sendo um pouco a luz no fim do túnel, assim, para quem quer fazer, sabe, assim. Eu acho que São Paulo é um polo que consegue mais se autossustentar, que tem a O2, tem uma galera lá fazendo, mas eu acho que quem tá fora já é muito mais complicado, sabe. Acho que o Nordeste também sempre mandou muito bem, assim, né? E aí eles também conseguem já fazer por conta própria algumas coisas, mas imagino também que seja bem difícil, assim. Agora o Rio de Janeiro eu acho que meio que tá difícil, tá complicado mesmo, assim. Falando até pelo poder público mesmo, assim, que em poucas palavras não tá nem aí, sabe? Enfim. Só um comentáriozinho que você tem sentido no cinema, eu também percebo claramente nas artes visuais. Fechamento de centros culturais, museus, fins de editais tradicionais, cada vez mais a gente tendo que passar para o tal do orçamento zero ou recorrer a instituições privadas, como o SESC, talvez, não sei se seria uma instituição totalmente privada, mas um sufocamento assim, da questão da produção da cultura e a gente tendo que recorrer às instituições privadas para conseguir produzir, expor o trabalho, essas coisas.
Acho que é um espírito, um fantasma que está rolando em todas as áreas. Eu lembro quando começaram a discutir o renascimento do cinema brasileiro, porque a gente passou por aquele trauma do governo Collor, né, que desmontou a Embrafilme, né? E depois aí que veio quando saiu Carlota Joaquina, né? Dizia que aquele era o símbolo do renascimento, né? Eu lembro que até eu já tinha terminado o curso de história, né? Mas como estava o processo até de reconhecimento da profissão de historiador, né? Aí começou a se aventar então que o cinema seria esse outro campo historiador para auxiliar nos roteiros, né? De pesquisa histórica, né? E aí se teve justamente isso, mas e que depois vem de 2003, né? Que aí a Ancine, depois o investimento, né? Que você vai ter, mesmo por parte do governo, mas aí há uma possibilidade de muita produção independente, né? Com captação de recursos tanto governamentais, mas aí eu acho que teve um Frankenstein, que aos poucos também quem acabou tomando conta foi a Globo Filmes, né? Sim. Esse é o grande problema, né? A Globo Filmes, que mandava na área de captação da Lei Rouanet e, ao mesmo tempo, para justificar e, ao mesmo tempo, utilizando as outras produtoras, né, para fazer justamente isso, né? Eu acho que aí que foi o grande desvio, né? E associado também a esse próprio desmonte que a gente tem, tanto na questão principalmente na questão da cultura, né? O Diogo falando que não é só na questão do cinema, das artes. Eu lembro que teve uma entrevista da Marieta Severo, ela e a Andréa Beltrão, elas tomam conta do Teatro Poeira e Poeirinha, né? E a base do financiamento que permitiam que fossem aquelas várias peças era a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Curiosamente, na semana seguinte, o governo, né, ele cortou, disse para o Banco do Brasil não financiar mais nada, né? E a Caixa já estava começando o processo de fechar os seus centros culturais, né? Então, não é só da crise financeira, mas eu acho que tenho certeza, uma crise produzida e montada justamente como uma estratégia política mesmo, né? E o próprio cinema, e a perseguição do Mendonça, né? Sim. A perseguição a ele do Som ao Redor, né? Porque eu lembro que, por exemplo, teve aquele filme sobre o Mauá, né? Que ele foi produzido foi Mauá, né? Que até aquele ator que era o diretor, esqueci o nome do ator, mas que ele ficou 10 anos, né? E depois, agora que ele foi sofrer o processo para ele começar a devolver os recursos, ele ter que finalizar, né? Então a gente vê que aí é da questão da... Oi? Platô? Platô que teve esse... É o Platô, isso mesmo, é o Platô. Eu falei Mauá, não, é o Platô. Então, para ver de como isso, de certa forma, o cinema também funciona como uma estratégia, como uma questão política, mas de perseguição e de não fazer daquilo que é a função dele, justamente aquilo que eu falei, né? De você ser completamente desprotegido dentro de uma sala escura, que isso te leva a pensar e a fugir dentro dos padrões também, né? Então, esse momento de perseguição aí que a gente está vivendo, que é complicado você produzir coisas, né, nessa atual conjuntura, mas que também não impede que se faça. Sim. E é o que a gente tem visto que tem acontecido. As pessoas estão fazendo coisas a despeito dessas perseguições, de corte de verbas, de centralização e tudo mais. E aí eu fico pensando um pouco desse movimento que a gente teve e que está percebendo também de escolas de cinema. Então você você citou o Glauber Rocha e atualmente pessoas que tiveram muita inspiração nele e que agora também estão produzindo coisas. Então, para a gente pensar um pouco sobre essa nova safra de cineastas, quais são as influências que eles estão tendo para produzir esses documentários, curtas e filmes que estão entrando, quais vocês acham que seriam esses grandes influenciadores? Porque também foram perseguidos na época deles, né? Vivenciaram momentos complicados que a gente vê que a arte sempre foi, né? Tá falando de cinema, tá falando de artes em geral, mas é sempre isso, é uma forma de subversão, mas aí vão atrás deles, né? Porque obviamente não se quer subverter a ordem, mas é um pouco dessas escolas de cinema e as influências que se teve, né?
Quem quiser falar um pouco. Então, eu acho que atualmente, vou só jogar isso, assim, não vou dizer com muita certeza não, assim, mas eu acho que a grande influência da galera hoje em dia que tá fazendo um cinema independente, sabe, assim, vem muito da resistência, assim, sabe, assim, vem muito, você vê um crescimento muito grande de diásporas, sabe, você vê muito filme LGBT agora, assim, sabe. Eu venho muito de uma época que isso se reflete bastante no cinema, assim, tipo, no audiovisual que eu faço, do que eu gosto, que, cara, cresci vendo Spielberg, né, cresci vendo uma galera, assim, sabe. Então, e isso me marcou muito, assim, a ideia de você poder criar um mundo, criar um mundo novo, né, criar as próprias leis do mundo, daquele mundo, enfim. Mas hoje em dia, atualmente, nesse momento em que a gente está, eu acho que a resistência mesmo é o que está meio que ditando essa nova influência. Assim, não necessariamente um diretor... vamos falar do Jordan Peele, que fez o Nós e o Corra, que são sensacionais esses filmes, assim. E aí a gente pode botar o cara assim como herói por causa da questão do cinema Marvel. O cara conseguiu furar o bloqueio ali da Marvel ali, sabe, assim... E trouxe uma identidade própria para um gênero que é totalmente defasado, assim, a galera não curte muito, que é o gênero do terror, e conseguiu trazer esse ar novo, esse ar também de essa resistência mesmo, e aí sim, acho que a gente tem um herói nisso tudo, assim, né? Nos tempos que vivemos hoje em dia, assim, sabe? Mas, no mais, acho que é a resistência mesmo, assim, que acaba gerando a influência e a galera fazer novos filmes, assim, sabe? Um movimento que eu, assim, saindo mais do papel de professor de filosofia, mais como amante do cinema, um movimento que tem me encantado muito, tem buscado sempre, é o movimento do cinema indígena brasileiro. Que tudo que eu tenho visto é sempre maravilhoso, é muito encantador, narrativa assim perfeita, apesar de ser um cinema que se aproxima do cinema de arte. Ele tem uma questão muito grande com a narrativa e com o encantamento pela narrativa. E o último que eu vi foi aquele Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos. Filme belíssimo, vale a pena. E é engraçado, você falou da questão etnográfica no cinema, né? Como o cinema tem essa possibilidade de mostrar outros mundos, né? Mostrar outras realidades. E meio que o cinema nasce dessa questão etnográfica, né? Tem aquele clássico Nanuque, o Esquimó, né? E porque justamente o cinema, por ele trazer essa linguagem da fotografia, né? Ele gravar a impressão da luz, né? Na retina, ele traz em nós essa proximidade com o que chamamos real, né? Ele parece ser mais real, né? Ele parece ser mais fidedigno do que a literatura, ou a teoria, ou até mesmo a música. E o cinema etnográfico, ele tem essa possibilidade de nos mostrar outros mundos, outras culturas. Você falou do filme japonês, o Império dos Sentidos, o Kurosawa, e agora na última década houve esse retorno para se filmar e para se produzir narrativas de povos não totalmente ocidentalizados, né? Não urbanos. Teve um que concorreu ao Oscar, o Timbuktu também, maravilhoso. Fala sobre a chegada do Estado Islâmico no Mali. Então esse cinema etnográfico, ele me fascina muito, e aqui no Brasil o que mais tem me encantado nos atuais movimentos é o cinema indígena. É o cinema de terror, claro. É aquele último, o Hereditário. Maravilhoso esse filme, é impressionante. É cinema assim no mais alto nível, sim, né? Sim, muito bom esse filme. Essa parte do cinema também etnográfico, eu lembro que eu sempre trabalhei muito com meus alunos quando estudava história da África, que era Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Principalmente o número 1 e o número 3, né? Do número 3, que é da saída, quando tem aquele o
o aborígene, quando ele sai, ele começa a fazer sua leitura de mundo sobre as patas dos animais, né? Então ele sabia quando ele poderia caçar ou não os rastros dos animais. Esse que era o interessante, né? Quer dizer, dava possibilidade de outra compreensão do mundo, né? Também desconstrói toda aquela visão de África, né? Que se tem muito mais construída do século XIX, que muitas das vezes o cinema reproduziu nos anos 50, nos anos 60, né? Mas é esse interessante, né? Eu acho que o que chama e o que mais forte da resistência também são os coletivos, né? Os coletivos e essa própria questão das vaquinhas, né? Para começar a produzir, né? E eu acho que dessa resistência a gente buscar mesmo que ele está vivendo uma distopia, aquilo que a gente não imaginava, né? O que seria praticamente que improvável, impossível, né? Até então, dentro de que a gente pensasse numa racionalidade e que aconteceu, né? Aí outro dia eu fiquei até pensando assim, uma vez eu cheguei com a UES, estava vazia, né? De como poderia fazer um filme de um apocalipse zumbi justamente aqui, né? Que entra um que tem essa visão da extrema direita, né? Um vírus que ele acaba passando para todos, né? Que a gente já teve turmas na pedagogia, né? Que tinha alunos dessa visão mais fechada, né? Mas que leva a gente a fazer uma reflexão sobre isso, né? Porque a gente não está livre. Gente, Apocalipse Zumbi não seria assim o roteiro, já imaginei isso aqui agora. Meu senhor, mas enfim, gente, pensando um pouco sobre a questão de produção mesmo, porque vocês falaram, o Getúlio trouxe a questão dos movimentos de resistência que tem inspirado muito a produção de filmes hoje em dia, então movimentos indígenas também que estão trazendo aí questões importantíssimas que estão mobilizando eles, então a gente vê como é que o reflexo do social traz com que as telas também comecem a mostrar isso, então é uma via de mão dupla. Sim. Mas aí pra gente pensar um pouco desses desafios de se produzir, e eu acho que, Jesus, você pode falar um pouco sobre o seu lugar, onde você está produzindo lá em Nova Iguaçu, e a formação de públicos também, porque a gente sabe que cinema não é uma coisa que a gente nasceu sabendo assistir, tem todo um aprendizado para ver filme. A galera que está acostumada a ver o filme Hollywood, que tem bomba, explosão e não sei o que, aquela coisa. Você vai ver um filme com uma coisa que tem uma outra pegada e é tratado de uma outra forma. Por exemplo, um filme que vai abordar uma questão política do país. Pode até ter um bombardeio ou destruir alguma coisa, ok. Mas normalmente não se tem. É um filme que você tem debates, discussões. O último filme que tratou do impeachment da Dilma. Sim, que Democracia em Vertigem. Esse é o que tá agora, né? Foi o anterior, o golpe, que eu me lembro que pra mim a cena mais apocalíptica que teve era quando a Janaína Pascoal aparecia e aí realmente era sempre aquela coisa. Mas até que ela ficou bem tranquilinha no filme, né? Só aparecia ela bebendo todinha. Eu falei, nossa, colocaram ela tão tranquila, parece até que era um amor de pessoa, ela bebendo todinha e fazendo, vou decidir o que eu vou fazer aqui agora. Enfim, mas pensar um pouco nessa questão da formação do público. Quando você vai exibir seus filmes lá e o pessoal lá, como é que é essa aceitação e a produção também lá, onde, no seu lugar, né? Pensando, até mesmo você dizendo que você começou e saiu um pouco do caminho da sua família, né? Então como é que isso tá pegando agora pra você? Então deixa eu organizar um pouquinho aqui os negócios. Assim, sobre coletivo e sobre a galera que tá fazendo lá, assim, a gente tem uns exemplos bons, que é Cinema de Guerrilha da Baixada, Mate Pangu, a Duna Filmes, que é do Rodrigo Dutra também, Nossa, Por Que Não Filmes. Então é uma galera que já tá até antes de mim mesmo, assim, antes de eu estar fazendo, assim, essa galera já estava ativa, já estava fazendo filme. Inclusive eu acho que o Mate Pangu é um dos filmes mais importantes da Baixada ou de Caxias, que é o Lá no Fim do Mundo. E é uma produção que sempre foi muito aguerrida, assim, sempre foi uma questão de guerrilha mesmo, assim, fazer audiovisual lá, assim. No meu caso, eu acho que a primeira barreira foi me entender como um diretor, como eu iria criar, como, sabe, assim. E eu só comecei a ter também
falando um pouquinho agora também de como eu fui criando essa... mudando, tipo, eu parei de ver Globo, por exemplo, assim, né? É uma coisa muito recente. Assim, o que é o audiovisual na minha casa, assim? Antes de eu começar a querer fazer cinema e tudo mais, na hora do almoço, era aqueles programas que escorria sangue da tela, né? Tipo aquele do Wagner Monte, né? Tipo, dessa galera, assim. Toda a minha informação, toda informação audiovisual que chegava pra mim era sempre alguma coisa recorrente à violência, assim. A gente tinha lá o Hora H, não sei se você conhece o Hora H. Nossa, o Hora H mano, filme de terror é fichinha pra aquele jornal, sabe? E assim, muito bizarro. Exato, Jornal Povo. Eu acho que nem tem mais o Povo, assim. E aí eu me lembro disso, tipo, saindo na rua com meu pai, eu criança, assim, vendo isso, assim. E aí uma das primeiras coisas que a gente colocou, assim, como quase regra dos nossos filmes era: a gente não vai retratar violência. A gente vai dar outra imagem da Baixada, assim, sabe? Foi uma das primeiras linhas que a gente seguiu para poder começar a criar os filmes, assim. Hoje em dia eu me sinto seguro de falar sobre violência, mas já de uma maneira geral, e não que a Baixada faça isso, entendeu? Não que seja da Baixada, sabe? E aí tem umas certas dificuldades também, assim, porque, querendo ou não, a questão da homofobia, do racismo, do machismo, não muito da xenofobia, mas ainda assim, porque o pessoal tudo veio de fora, praticamente, da Baixada. Minha mãe veio do Ceará, meu pai é mineiro, por exemplo. É uma coisa enraizada lá, assim. Então é a primeira etapa que você tem que passar como se percebendo como um ser artista, assim. Meu, como é que é isso? Como é que é meu olhar humano, assim, sabe? Sobre o que eu vou falar? Como é que eu vou tratar as pessoas? Como é que eu vou tratar meus personagens e tudo mais, assim. E aí eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, da arte na minha vida. Isso, meio que saindo do que a gente tá falando, mas pessoalmente foi uma das coisas mais importantes, assim, da minha vida. Agora, sobre o cinema e como fui adquirindo novas percepções e tudo mais, assim, na Baixada, no começo dos anos 2000, se popularizou muito a tal da GatoNet, né? E aí antes a gente só tinha TV aberta e se resumia muito Globo e SBT, assim. E os programas mais sangrantes possíveis, né? Na Bandeirante. Exato. E aí, eu, no meu caso, assim, teve um cinema em particular que desde o momento que eu vi, eu vou com ele até hoje, assim, um cinema de um país específico, que é o cinema sul-coreano. Eu vi o filme que é mais conhecido deles, que é o Old Boy. Cara, quando eu vi esse filme, assim, sem nenhuma bagagem, de nenhum tipo de filme parecido com aquele, só com os filmes mesmo que eram mais pipocas, assim, a minha cabeça explodiu, assim. Mano, como é que isso é possível? Como é que o cara fala assim? Como assim, né? E aí eu comecei a ver os filmes seguintes. Aí teve um outro filme muito importante da cinematografia coreana, que é O Hospedeiro. Cara, o filme falava sobre... O filme era uma crítica completamente... uma crítica muito forte aos Estados Unidos, assim, por exemplo. Porque o monstro surge de um vazamento... Não um vazamento químico, assim, mas... de um vazamento... de uma química que um cientista americano falou: não, joga no rio. É isso. A primeira vítima é o que seria o estereótipo do herói americano. O herói coreano é um cara que tem... tipo, não é muito bom na cabeça. Então ele já distorcia um monte de coisa, assim. E ainda tinha o plano de fundo da questão do gás amarelo, se eu não me engano, não é? Ainda tem a questão do plano de fundo do gás amarelo, que, se eu não me engano, nos Estados Unidos estavam testando lá, né? É assim, e aí você começa a ver que o cinema de fora tem muito... As camadas são muito mais visíveis, assim. Não que o cinema americano não tenha, sabe? Assim, Indiana Jones, por exemplo, Última Cruzada, tem uma cena que é incrível, que é que ele pede autógrafo do Hitler ali. Sim, sabe? Que é o jeito que ele resolve de conseguir escapar, né? Ele tava na cara do demônio ali, e aí, né? E essa cena é muito maneira, assim, muito legal, assim.
enfim, só que as camadas que vinham desses filmes eram muito mais na tua cara, assim, sabe? E isso vem comigo até hoje, assim. E aí, as maneiras que eu conseguia também ver, assistir esses filmes, já que a gente não tinha uma internet, ou tinha uma internet discada ainda, era... Uma vez, por exemplo, eu consegui ver um filme coreano, tinha acabado de lançar lá, não foi no cinema, foi no camelô. Tava passando e tinha no camelô, sabe? No cinema não tinha. E nunca passou. Na verdade, ele deve ter passado no Festival do Rio. E, cara, até hoje, eu devo ter ido no Festival do Rio uma vez, assim. Uma a trabalho e outra pra assistir algum filme, sabe? Então, naquela época, nem pensava. Eu já sabia o que era, mas nem pensava. Mas os camelôs de Nova Iguaçu são excelentes, né? Cara, então isso foi uma surpresa. E tinha uns camelôs bravos, assim, tinha uns camelôs... Sim, cara, sim. E aí, então, todas essas... O que não seria legal, assim, né, na maneira de dizer, assim, tipo, como um gatonete da vida e como um camelô, né? Isso me ajudou muito na formação que eu tive como realizador hoje em dia, assim, também, sabe? Que era como tratar da nossa realidade com outro imaginário, assim. Eu acho que foi mais ou menos na pergunta que você fez, né? Posso passar, aproveitando, porque é a questão da experiência de aprender a olhar e a ver filmes, né? Você comentou que desses primeiros momentos da sua vida, o que você teve e o que foi aparecendo ao longo da sua vida para que você fosse tendo acesso a outros referenciais que mudaram a sua visão de mundo também. E aí, aproveitando o gancho para conversar com o Diogo e o Washington sobre a experiência que vocês têm nos cineclubes também, de, às vezes, passar filmes que não fazem muito parte desse universo cultural do pessoal que vai assistir e como que isso chega para as pessoas. Você fala, nossa, o que eu achei do filme? E como é que é todo esse trabalho que vocês fazem, né? Do trabalho depois de puxar. E aí, o que a gente pode pensar do filme? E aí, se eles ficam só, achei bom, não achei bom, o que eu penso disso? Né? Como é que vocês desenvolvem aí o trabalho? Então, eu tenho um projeto aqui na extensão da UERJ chamado Projeto Educação Poética, que a gente sempre tenta promover eventos, fazer parcerias com centros culturais. A gente fez na Casa França Brasil, agora a gente vai para São João del Rei, fez na Aurida Santos Lobo. A gente sempre tenta relacionar a questão da criação, da arte, com filosofia e educação. E que um desses eventos que a gente produziu foi o Cineclube Educação Poética. E o nosso cineclube era temático. A gente chegou a fazer na filosofia, a gente fez na geografia, mas o polo principal era lá na educação. A gente fez o ciclo de cinema político, erótico, infantil, mas estava sentindo, a partir lá de 2016, 2017, a faculdade de educação já é uma faculdade mais conservadora, tem um perfil de aluno mais conservador. Então eu senti que certos cuidados tinham que ser tomados. Então, uma vez eu passei o Pasolini, As Mil Uma Noites, então foi um pouco complicado. Então, porque o cinema ou a gente entra de cabeça ou não entra de cabeça. Então eu preferi encerrar o cineclube a ter que ponderar que filme eu posso ou não posso fazer. Porque já circula lá na faculdade de educação aquele... Pô, cuidado, professor, não diz essas coisas, sabe? Ou falar baixinho no ouvido para não dizer certas coisas. Então, para não fazer, se eu não puder passar o Pasolini, prefiro não passar nada. Já que o cinema, por ele ter esse compromisso com a realidade, e quando nós nos voltamos para o cinema, nós temos que ter esse compromisso, eu preferi não fazer a fazer com certas concessões. Já que talvez um dos maiores artistas que eu percebo no século XX, talvez o cineasta que eu mais admiro é justamente o Pasolini. E ele tinha um projeto, né, de fracassar enquanto cineasta, ele queria que o cinema dele fracassasse. E ele não aceitava que os filmes dele ganhassem prêmios, que tivessem ampla distribuição, para circulação. Ele falou, não, estou fracassando, se eu faço o Teorema ele ganha prêmios, então eu fracassei. Não fiz a crítica à burguesia, não fiz a crítica ao sistema, nada disso. E ele faz o projeto da Trilogia da Vida, em que ele adapta 3 romances medievais, As Mil Uma Noites, o Decamerão
e o Canterbury Tales. E esse filme tem uma grande liberdade, essa trilogia tem uma grande liberdade com a questão do corpo, principalmente do corpo jovem, com a sexualidade também muito grande. São filmes muito leves, são filmes de aventura, né? Um humor assim, muito refinado assim, também. E ele fez esse filme justamente para eles fracassarem. Só que o filme é um sucesso de público, chega aqui no Brasil, faz sucesso aqui no Brasil também, todo mundo queria ver, ganhou vários prêmios. E ele escreve uma carta pública, quando ele termina a trilogia, ele publica uma carta dizendo que ele rejeita esses filmes. Não são filmes do Pasolini. Ele até usa um termo, como é que é o mesmo termo que ele usa na carta? Até o Bart vai usar esse termo lá no aula. Esqueci. Ele... Não é importante, mas ele rejeita os filmes. E ele vai iniciar uma nova trilogia. Já que não é a trilogia da vida, que vai mostrar a oposição ao sistema, a resistência, então o caminho deve ser pela morte. Ele inicia a trilogia da morte e ele só consegue fazer o primeiro filme, que é o Saló, Os 120 Dias de Sodoma. E é assim que ele lança o filme, ele é morto e até hoje a morte dele não foi resolvida, acho, por causa do filme. Então, diante da percepção do terreno que nós estamos andando agora, eu preferi recuar a não fazer o cineclube com certos cuidados. Não sei, foi uma opção, talvez amanhã eu mude de ideia, não sei, mas por enquanto é essa opinião que eu tenho. Eu fiz, quando eu trabalhei na Morse Bastos, a gente fez um ciclo de cinema, né? Aí foi justamente que eu estava dando aula de história contemporânea e era justamente quando eu chegava para discutir a questão da Iugoslávia, a implosão da Iugoslávia, né? Da ex-Iugoslávia. Aí a gente começou a passar um ciclo de filmes que mostrava, primeiro, um contraponto àquela ideia de comunidade europeia, de como a Europa estava se esfacelando e surgindo cada vez mais as questões étnicas, né? Aí eu lembro que eu discuti sobre os Balcãs, aí eu passei, agora eu não lembro, Depois da Chuva. Depois da Chuva, que era um filme da região da Macedônia, nunca, só passava no ciclo Cine Estação, né? E aqueles alunos jamais iam ter oportunidade de ver aquele filme, né? E levei na Macedônia, eles adoraram, foi de certa forma, uma surpresa para mim, porque eles, de certa forma, também identificaram uma realidade ali de exclusão que eles viam naquele filme, né? Da própria questão ali da Zona Oeste também, que tem gente de imigrantes também, né? Então eles viam essa questão dos Balcãs, né? Aí foi uma surpresa muito feliz. Outra vez que dentro desse ciclo eu passei, aí que eu estava dando a questão do nazismo, né? Aí eu passei nos Braços de Estranhos, né? Que era um documentário, era chamado Kindertransport, né? Que é a história daquelas crianças que eram judias, que elas vão deixar os pais, né, na Alemanha e vão ser levados para casais na Inglaterra, né? Que vão adotando, e aí ele vem toda contando a história, né, de cada uma delas, né? Que é interessante, eles despertaram também um outro sentimento deles, né? Justamente dessa ideia do o que é para uma criança, né? Uma criança, eu acho que o grande trauma de uma criança é quando ela não tem a casa, né? Porque se ela sai para algum lugar, ela tem que retornar para outro, né? Até para a gente mesmo, a casa é o nosso local de segurança, né? Sim. De segurança, né? Você se sente protegido, você não quer mais nada quando você está chateado, você quer ir para sua casa, para o seu quarto e ficar fundamentalmente lá, né? Eu lembro até do Bachelard, quando fala do quarto, acho que é do quarto que ele fala, da casa, enfim. Aí foi um impacto para eles, que eles também só ouvia falar da questão de Hitler, né? Da invasão da Polônia, né? Mas precisava de alguma coisa do cotidiano, de como afetavam, né? Então, do Cineclube eu tive um caldeirão de sentimentos que eu não imaginava, né? Nos alunos, eles gostavam muito, né? Foi isso. Pra gente perceber, porque isso que o Diogo comentou é muito sério, né, também, nesse momento que a gente tem que fazer opções, por exemplo,
de você continuar ou não exibindo os filmes por medo da repressão que pode se ter, inclusive daqueles que estão ali fazendo parte do grupo, né? Exatamente. Então é coisa assim pra gente pensar. E uma das questões era essa, os reflexos no cinema no ambiente universitário que a gente tem. E aí pensando um pouco nesse momento que a gente está tendo, não sei o que vocês acham, se a gente está realmente tendo mais incentivos para esses filmes que estão ligados à política e se eles estão chegando no ambiente universitário, estão chegando aqui, se os alunos estão conseguindo ver. Porque, por exemplo, o Vertigem, Democracia em Vertigem, é o que está agora sendo muito falado, porque talvez ele esteja tá no Netflix, tá mais acessível. Mas aí eu fico pensando, será que se não estivesse, se estivesse só no cinema, será que os nossos alunos teriam acesso? Porque cinema não é para todos. Então preços muito altos. Isso às vezes você vai perguntar, você vai ao cinema? Alguns nunca tiveram essa experiência de ir ao cinema, de sentar numa sala escura e ter essa experiência de estar na sala de cinema. E aí eu fico pensando, será que está chegando para todos? De que forma está chegando? Um pouco pensar nessa questão também dos filmes no cinema e nessas outras plataformas aí que têm circulado. Porque eu não sei se esses filmes mais ligados à política, se eles estão chegando tanto para eles. Então um pouco para a gente pensar até que ponto está indo esse acesso desses filmes para os nossos alunos. Pensa aqui no nosso espaço também. E se o Getúlio quiser comentar, também fica à vontade. Tá? Um pouco esse acesso à questão das plataformas. Tá? Eu tenho por hábito, eu comprei tem muitos DVDs, né? Uma vez eu lembro que eu passei, foi aqui, que foi ao sul da fronteira do Coppola, né? Que ele vai... É do Coppola? Que ele fez um ciclo de entrevistas com os presidentes latino-americanos. Então foi com Chávez, foi com o da Bolívia, né? E até chegou ao Lula, né? Que era justamente quando estava começando a se fortalecer esse movimento de direita em cima do poder, né? Então ele fez esse, é muito interessante. Acho que esse depois a gente pode até passar, né? Ao sul da fronteira que ele faz, ele vai mostrando de como vai nascendo esse movimento crescendo, né? Que eu acho que isso é interessante, porque eu acho que falta na Faculdade de Educação é a gente estimular uma formação política, o pensamento político, né? É isso que eu acho que a gente quebra isso, a gente formar esse pensamento político, né? Seja em que campo for, né? Não só no campo pensar só da questão partidária, mas no campo justamente do social, né? Do econômico, né? Porque tudo são necessários, né? Por exemplo, lá no IFCH, no LPPE, que é o Laboratório de Prática e Ensino, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, que eu estou lá, a gente tem um ciclo lá que eu tinha criado, que eu criei, que era Por que Ler os Clássicos, né, que era voltar de novo, né, até o último que a gente apresentou foi sobre os orientalismos do Said, né, do Eduardo Said, né, mas a gente tinha feito antes a Revolução Burguesa do Florestan Fernandes, né? Aí tanto é que agora a gente vai no segundo semestre, que eu estou chamando de segundo semestre vermelho, né? Que a gente vai mergulhar de cabeça, vai pegar Trotsky, né? Pegando os clássicos, né? Explicando de uma forma didática mesmo o que é isso. E muitas das vezes os cineclubes, né? Quando eu organizei e volta e meia numa disciplina que eu passo, né? Eu mostro do ponto de vista didático, né? Mas também para uma forma de pensar, de uma reflexão sobre o que está justamente ali. E aí foi no caso esse ao sul da fronteira, né? O outro que eu passei também, uma vez dando aula de Revolução Francesa, que aí eu passei Casa Nova e a Revolução, né? Que mostrava toda essa decadência, que era um ataque especificamente a essa visão burguesa, né? Alguns tomaram um choque, mas eu acho que é nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que ir aos poucos, né? Pelas beiradas, para a gente ir caminhando, né? Então, nas minhas aulas de filosofia, eu costumo trabalhar com cinema como texto teórico. E são 3 filmes que eu costumo usar. É o Blade Runner,
Ah, sim. Talvez é um dos melhores filmes que eu já vi. Ele é impressionante. Tecnicamente ele é perfeito, é impressionante. E como ele melhora com o tempo, né? O outro é o Prometheus, que já não é tão bom, tecnicamente, ele tem umas bobeiras. E o outro é o Pasolini's Numa Noites. E, curiosamente, em aula, já tem alguns anos eu faço isso, eu pergunto pra turma, qual é o seu filme preferido? Quando você está em casa, e você vai ligar lá a TV, e o filme estiver passando, você vai ver ele pela 1000ª vez. Qual é? E, curiosamente, o filme que mais os alunos respondiam era As Branquelas. É estranho. Acho que no momento assim de descontração, as pessoas acabam respondendo esse filme. Talvez isso diga alguma coisa, não sei. Mas é esse filme que eles escolhem. E eu tenho percebido que cada vez mais a educação visual, audiovisual da geração que tem entrado na faculdade agora tem passado cada vez mais pelos seriados e principalmente pelos seriados do Netflix. O que eu acho, não sei, minha geração foi formada pela... Qual é o nome daquele programa à tarde na Globo? É o... Sessão da Tarde. Foi formado pelo Sessão da Tarde, mas a geração agora está sendo formada pelo Netflix. Eu não sei qual o resultado disso e não sei o que isso vai produzir. Mas eu tenho minhas críticas com os seriados do Netflix. Foi ontem mesmo que comecei a ver Stranger Things. Mas eu parei, não consegui não, achei tão... Eu não consegui. Como é que eu posso dizer, sem ser... Não sei, eu achei primária a linguagem, eu não achei uma linguagem muito refinada, aí botei a Deus na concubina, maravilhoso. É lindo esse filme, é a parte das crianças, vale a pena ver, é lindo. Também dialoga com a questão do cinema etnográfico, a questão da história, da nossa formação política através do cinema. E os primeiros 40 minutos são perfeitos, dialoga com o cinema de terror também, impressionante. E eu acho que por mais que o cinema ele exige uma certa educação para a gente decodificar, né, a linguagem. Minha avó, que era analfabeta, ela tinha certa dificuldade para decodificar alguns filmes, porque é uma linguagem específica, é uma construção de uma linguagem extremamente específica, o cinema, e ele foi construindo com o tempo, né? Houve uma evolução na linguagem do cinema. Mas mesmo assim, acredito que alguns filmes eles são capazes de ele mesmo ensinar os seus mecanismos de decodificação. E acho que alguns filmes são possíveis de encantar qualquer pessoa sem nenhuma formação. E um desses filmes que consegue fazer isso é o Sete Samurais. O Sete Samurais é impressionante. Ele reduz tanto os símbolos, reduz tanto as referências históricas, culturais, porque você localiza lá o pobre, localiza o bandido, localiza o herói, localiza o guerreiro, localiza o agricultor, a donzela. Todos os símbolos lá são de fácil decodificação e ele é capaz de encantar qualquer pessoa. E além de ter uma questão rítmica, né, de crescendo até chegar no grande clímax da batalha final. E toda a questão política está ali mostrada, a questão da opressão, a questão do banditismo, a questão do heroísmo. E eu acho que talvez conseguir chegar nesse chamado cinema mais puro, né, que o Scorsese vai chamar o Glauber, né, como é que é a continuação do Deus e o Diabo na Terra do Sol? Como é que é a continuação do Deus e o Diabo na Terra do Sol? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O Scorsese vai dizer que ele é o cinema puro, que os símbolos estão reduzidos à sua mínima potência, ou sua máxima potência, tanto faz, de tal maneira que nós, sem sabermos nada de cultura brasileira, qualquer pessoa sem saber de cultura brasileira, consegue ler aquele filme. Então ali há o rico, há o explorador, o opressor, há o pobre que não tem nada, e aos guerreiros e às forças que estão lutando nesse contexto. E talvez seja possível a gente chegar nesse cinema puro e que não é necessário essa decodificação de uma linguagem extremamente aprimorada ou refinada. Deixa eu só fazer. O Diogo falando da avó dele, que era analfabeta, né? Aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe teve só a quarta série, né?
Depois, quando já estava na faculdade, eu e meus irmãos, ela começou a voltar a estudar. Mas eu me lembro, com 7, 8 anos, ela falava muito de vidas secas. E ela se identificava, né? Quer dizer, ela lia, né? Mas e como ela interpretava Vidas Secas justamente ali, né? Que acho que e depois ela fala que ela viu no cinema Vidas Secas, que depois vai ganhar o prêmio, né? Que ela nasceu na Bahia, depois ela foi para Pirapora, de Pirapora ela foi para Santos e trabalhava em várias casas trabalhou muito com capitães de marinha, né? Esse pessoal, e ela tinha muitas amizades que era mais interessante. Ela tinha amizade com uma família espanhola, tinha amizade com uma família japonesa, né? Então ela contava que aí ela ia para o cinema, ela viu Vidas Secas, né? E disse que muito daquilo das Vidas Secas, do quanto tinha e identificava com ela, né? Porque ela conta da Bahia, que ela nasceu em Juazeiro, né? Mas falava sempre da seca, aquela coisa toda, né? Eu acho que tem traz essa memória, né? De como é possível, né? E ver que hoje poucas pessoas leem Vidas Secas. Ela me contava, 7, 8 anos ela contava, falava, né? Falava Graciliano Ramos, sem nunca, só com a primeira, quarta série, né? Mas como ela tinha essa compreensão, né? Que tem identificação com a vida, né? Não? Isso é importante a gente pensar, porque necessariamente a pessoa, nesse caso, ela já tinha toda uma leitura de mundo e aí foi trazendo para a forma como depois chegou no cinema e aí já vê com outros olhos, né? Minha avó também é de uma geração que não tinha cinema, né? Então ela não tinha acesso ao cinema, não era uma coisa que encontrava. Tinha, existia cinema, mas não era uma coisa que ela ia sempre, né? Então também pra gente pensar nessa questão da formação do público. E o que a gente está conversando também é um pouco, já que o tema é cinema e política, aproveitando, pedindo para o pessoal que quiser mandar perguntas, eu fico pensando, até o Diogo comentou sobre a série do Stranger Things. Eu sou suspeita porque eu assisti Stranger Things, eu sou fã, eu adoro a série. E aí eu fico pensando um pouco, né, nesse contexto que a gente vive de política, em que os jovens estão querendo ir para a rua, estão querendo participar dos movimentos, estão querendo se engajar, também como tornar, eu sei que vocês falaram que não necessariamente tem que ter uma linguagem que seja uma linguagem mais Hollywood para que eles vejam, né? Mas assim, fico pensando um pouco nesse diálogo da garotada que está lá na rua, que está nos movimentos, que está fazendo parte, que quer se envolver e quer entender a política e que está indo para os cinemas e assistindo filmes. Então pensando um pouco, será que essas narrativas que estão sendo construídas, as narrativas fílmicas hoje em dia, que tratam de política, será que elas estão contemplando esse público de jovens que está na rua e que é um público de jovens que está se formando via Stranger Things ou os heróis vingadores e não sei mais o que, e um pouco estão dialogando com essas coisas todas, né? Estou tentando pensar um pouco essa articulação entre o jovem que está na rua, que vai para a manifestação, o que eles estão lá produzindo, que às vezes querem pegar a câmera e produzir os seus filmes também, e que estão também se formando através desses vídeos e produções que estão no Netflix e que trazem muito essa Marvel e outras coisas, né? Um pouco esse diálogo. Será que a gente está conseguindo fazer esse diálogo? Então fica aí um pouco essa pergunta. Aí, Júlio, você pode também responder, porque é um momento que você está vivendo também. Você não falou da sua experiência com os filmes e as séries, mas pode falar. Eu adoro Stranger Things, cara. Obrigada, então. Obrigada. Mas eu gosto da questão da ambientação dele em 80, que eu acho muito legal. Assim. E tem as questões do Spielberg com ET e tudo mais. Já que ele gera essa homenagem, né, assim, a esse tipo de filme, assim. Então, assim, eu sou a favor, pelo menos no Brasil, do cinema de gênero, assim. Tipo, eu acho que a arte tem que ser acessível a todo mundo, assim, inclusive na sua linguagem e sua narrativa. Acho que também tem que ser. E assim, eu não sei se isso é uma influência, como eu já falei, por conta dos tipos de filmes que eu assistia antes. Mas eu acho que reforçando
essa ideia, a gente vem de novo com um filme de gênero como o filme de Jordan Peele mesmo, dos filmes de terror dele, mas só que batendo forte na cara do opressor, sabe? Assim, tipo, por exemplo, da Marvel, o filme que mais se destaca da Marvel, com certeza é Pantera Negra. Em relação ao roteiro, tudo assim, ele foi um sucesso, não é à toa, porque ele tem mais camada do que a maioria dos filmes dele. Sabe? Eu acho que eu não vi nenhum que tenha tanta camada quanto dele, assim, olha que eu vejo filme da Marvel, apesar de ter uma crítica forte também, por eles terem meio que virar tendência. O tipo de filme é o filme da Marvel, que é o filme mais descartável possível. Se você reparar, a fotografia de todos os filmes são iguais, praticamente. Nenhuma muda, tudo é muito lavado. Tipo, a imagem é lavada, assim, não é uma coisa de pensar luz, né? Sabe, assim, você vê que é um produto mesmo, assim, eles acabam criando tendência. E aí eu acabo vendo uns filmes super legais, assim, que a galera, tipo, criticou fortemente, assim. Mas aí quando você repara nisso, é porque o pessoal que tá criticando é quem foi criado com a Marvel, ditando estética, ditando padrão de roteiro, padrão de herói, assim. Eu vi um filme muito recente, há pouco tempo, chamado A Rebelião, assim, um nome super genérico aqui, mas é um filme de ficção científica, na era que vem falar um pouco da questão da imigração, pós-Trump, né, nos Estados Unidos, assim. A galera criticou pra caramba o filme, assim. É um filme com um orçamento menor, só que conseguiu vir pra cá, conseguiu passar nos cinemas, e aí quando eu vi eu falei, gente, por que as pessoas estão implicando muito com isso aí, sabe? Por que a galera tá criticando, assim? E aí minha única conclusão disso tudo é que a Marvel acaba ditando um tipo de filme específico. Sim. Que é esse que é o filme de herói, que esse é o filme bom, assim. A gente pode ver mesmo assim, agora sendo bem nerd, né? A gente pode ver mesmo pela mudança estética e narrativa dos filmes da DC, que era que são os filmes da Warner ali, com Batman vs Superman e tudo mais, que tiveram que passar por uma nova fase de filmes para ser parecido e conseguir o mesmo público que os filmes da Marvel, assim. Já vendo isso, aí você vê uma série de outras produtoras e tudo mais fazendo o mesmo tipo de coisa, assim. Pois bem, voltando ao cinema nacional, assim, já comecei longe, né? E aí a questão do cinema nacional, acho que o cinema nacional tem que ser uma questão de gênero, de filme de gênero, ter ação, ter terror. Terror no cinema nacional é muito rico. Na real, o filme de cinema de gênero no Brasil é bem rico, assim, até. Só que está limitado a um nicho de festival. Porque a galera não consegue uma distribuição legal, assim. A gente começa a ter algumas distribuidoras agora, como a Vitrine, a Imovision e quem mais estiver por aí, assim. Mas fora isso é só a Globo. E o cinema de gênero da Globo é padrão Zorra Total. É verdade. E, tipo, assim, não é meu tipo de humor, não sei de vocês, mas não é o meu. Assim. Mas é sempre nesse padrão, assim, sabe? E aí os filmes são, por exemplo, os filmes do Rodrigo Aragão, que é um cara de Santa Catarina, do Espírito Santo, que ele faz uns filmes de zumbis e tal, assim. O cara, pô, a galera tem uma pequena legião de fãs no Japão, por exemplo. E aqui já não, a galera não conhece muito bem ele, assim, sabe? Assim. Apesar de ser um cara, uma referência para efeitos especiais no Brasil, assim. Enfim, eu acho que a gente tem tudo isso, a gente tem esses filmes, a gente tem filmes que são importantes historicamente, que são muito importantes historicamente, porém a gente não tem distribuição e mostrar esse filme, deixar ele claro, assim. E acaba que o festival, pelo menos no Rio, os festivais acontecem muito no nicho centro e zona sul. Né? Assim, no Nordeste já não, Minas Gerais também não, os festivais acontecem em todas as cidades, e acontecem em cidades pequenininhas. Pô, tem um festival que roda a Amazônia praticamente, assim, cada município ali da Amazônia e tal. Mas pra aquela região também, assim. E a gente meio que, no Rio, a gente fica meio a mercê mesmo, assim. E aí o que consegue ser mais democrático é realmente os cineclubes, assim. Que também já começou a decair com a questão de... Porque acho que foi em 2012, teve um movimento muito legal. Teve até um editalzinho que a galera apresentava seus projetos de cineclubes, ou que já circulavam, ou que estavam começando a circular.
e ganhava projetor, ganhava as caixas de som, sabe assim, pra conseguir realizar. E aí teve um movimento muito grande, que eu acho que em 2 anos isso acabou, assim. E aí hoje em dia mesmo é uma parada bem rara, assim. Que, se eu não me engano, a Zona Oeste, o subúrbio do Rio ainda é forte, assim, mas a Baixada, que era fortíssima, já não tá do mesmo jeito, assim. Já tá bem. E aí quem faz o circuito de lançamentos regional e assim, por exemplo, nos meus cursos, por exemplo, costuma ser o Sesc. Então, o Sesc Nova Iguaçu, Sim. que é o que acaba fazendo mais o circuito, né? E aí fora isso é festival mesmo, assim, de cinema. E assim, quem consegue, por exemplo, pra mim seria muito complicado, eu como espectador, sair do meu bairro, Nova Iguaçu, e vir pra Botafogo pra assistir um festival, assim, tipo, dependendo do quanto eu tenho, sabe, assim, um exemplo do Botafogo ali, mas eu acho que é o lugar mais audiovisual mesmo, assim, com um monte de cinema, enfim. E como visões periféricas acontece em Ipanema. Visões periféricas acontecem na periferia, né, gente? Tudo a ver, né? Visões periféricas em Ipanema. Exato, assim, tipo. Então, tipo, é um nicho, sabe? É um nicho mesmo, assim, que você acaba tendo, né? Assim. Não, eu acho que por conta da exibição é isso, assim, que a gente tem, as falhas que a gente tem, também a gente tem os prós, são cineclubes e tal, mas é tudo muito na guerrilha mesmo, assim, o pessoal sem grana, fazendo por paixão, por amor. E que nem sempre a vida contribui para a pessoa continuar com aquilo, assim, sabe? Enfim. Perdi um pouco Eu falei da questão dos jovens, né? Do jovem que está indo para a rua e como é que ele está associando esses filmes que ele está tendo acesso. E Sim. como é que ele percebe a política nesses filmes que ele vê, que não são necessariamente. Então, começando lá pela Marvel, a gente está sempre começando a falar, não sei porquê. Mas é a questão É, questão do cinema de massa, né? Daquilo que educa, né, visualmente. Talvez, se o Guerra nas Estrelas tivesse o mesmo alcance que o cinema Marvel, talvez o Bolsonaro não tivesse entrado. Não é? O Guerra das Estrelas tem um aprimoramento visual muito anos-luz do cinema Marvel, né? Tem um diálogo com o cinema russo muito forte, né? Visualmente, a trilha sonora é maravilhosa, né? John Williams, né? A questão da montagem, tem diálogo também com Kurosawa. Então, eu acho que talvez essa questão não só de ir pra rua, mas do se posicionar politicamente, porque o ser de esquerda acho que não quer dizer apenas você votar num partido que se diz de esquerda, mas ter um posicionamento em que se acolhe a diferença, em que você não decide pelo extermínio da diferença, mas pelo acolhimento da diferença e do diálogo com a diferença. E o Guerra nas Estrelas eu percebo um posicionamento não só técnico, como também narrativo, diferente desse imaginário produzido pelo cinema Marvel. E eu acho que essa mudança no posicionamento da relação do ser social brasileiro, nós perceberemos essa mudança quando esses referenciais mudarem. Quando o menino deixar de se fantasiar de Capitão América, Capitão América, né? A gente leva o golpe e no ano seguinte a gente leva os filhos para verem Capitão América. O Capitão América colocou o Bolsonaro e depois a gente vai levar os filhos para ver o Capitão América. É assustador a questão da máquina de guerra, a gente não percebe, a relação é muito nítida e muito clara. Questão racial muito forte no cinema Marvel, né? No último, quando coloca o Capitão América como herdeiro dos deuses nórdicos, né? Nossa, isso é assustador, né? E por mais que apareça o Pantera Negra, depois o cinema Marvel coloca o Pantera Negra no lugar dele, assim, não é nem secundário, ele é apenas um complemento, uma imagem que aparece carregando a luva para depois desaparecer em 10 segundos, né? Então, você conseguiu o seu espaço, mas agora vai para o seu lugar, é isso. Então, eu acho que o perceber-se como um ser social de esquerda que acolhe a diferença
ele vai se dar quando nós percebermos que o jovem mudou a acolhida dos seus heróis, dos seus referenciais, das suas narrativas, quando ele abandonar o Capitão América e acolher outras narrativas instauradoras de realidade. E que isso acontece não só na questão simbólica, mas na questão técnica também. A questão técnica diz muito, né? Por que o cinema Marvel é sempre lavado, né? Por que ele não tem identidade? Porque ele luta pelo apagamento das identidades. Nós devemos nos sentir americanos, nós devemos... A gente torce para o Capitão América, o grande empresário, produtor de armas, né? O Capitão América não, é o Homem de Ferro, né? Que é o produtor de armas. Então, como é que nós podemos acolher esses símbolos? Porque são os deuses, nossos deuses contemporâneos, né? Por mais que o Brasil esteja virando uma nação distópica, a gente não vai falar a palavra agora, né? Mas ainda nós somos pagãos e se cultuam deuses antigos. E Capitão América, o Homem de Ferro, são deuses estrangeiros que estão vindo aqui conquistar o nosso território e nós estamos prestando culto a esses deuses. E esses deuses vão dizer, você deve se comportar dessa maneira, você não deve se comportar dessa maneira. Quando esses deuses começarem a ser esquecidos e novos deuses forem colocados aqui na nossa... Pô, tem um filme norte-americano bobão, mas tem uma imagem muito bonita, é o Fúria de Titãs. O antigo, que os deuses brincam com o destino dos homens, que tem assim uma... Com Laurence Olivier. Isso. Tem uma prateleira assim com bonequinhos, com pequenas estátuas dos personagens, né, dos homens. E eles vão pegar esse, ele brinca, deforma, coloca um em contato com o outro. Então quando a brincadeira mudar, assim, os deuses começarem a produzir outros tipos de narrativa, particular à nossa realidade, acho que aí os jovens vão se posicionar de outra maneira diante da entidade política. E esse Fúria de Titãs, que é de 1978, assisti no Verde, no Cine Verde. Né, que na época era só o elenco estelar, né? O Laurence Olivier como Zeus, né? Era a Ursula Andress como a Afrodite. Tinha. Eu lembro, tem uma cena que muito marca quando pega o Perseu, que é o bonequinho, né, ele sai da praia, né, e coloca lá no meio do estádio aí para uma batalha. Isso é muito interessante. Aliás, quando eu dou aula de História da Educação e falo de Grécia, eu utilizo muito como exemplo disso. Vejam o Fúria de Titãs, não o antigo, tá lá, vocês encontram no YouTube, né? Que aí você vai ver de como é que era essa ideia dos deuses mexendo no destino dos homens, né? Mas já que estavam falando da Marvel, né? Mas eu fiquei muito impressionado com a Capitã. Ali eu acho que teve uma coisa interessante e tem até uma virada no filme, né? Não vou dar spoiler, já que você não viu. Que é justamente que até então pensava aquele que estava atrás dela como se fosse o vilão e na verdade não era, né? Então dá uma outra visão, por exemplo, hoje como essa questão da questão humanitária das imigrações, né? E que mostra isso, acho que é uma coisa muito interessante, né? E também falando da questão do poder feminino, né? É por isso que teve algumas pessoas, só aquelas que seguem a Marvel, não gostaram, né? Não gostaram porque quebra isso que você... dessa paradigma, né? Do Capitão América, né? Esse pessoal todo, né? E como uma mulher vai ter aquela força toda, né? Sim. E de como ela tem uma outra visão que é mais solidária, né? Não é só do combate, né? E eu acho que para essa questão do próprio movimento, né, falando dos universitários, né, dos alunos, porque esses filmes levam a reflexão, aí que está o grande problema. Ele é um circuito muito fechado, né? Ou não há uma grande divulgação, só há a divulgação que a gente dá aula e fala, né? Mas sim. E que muitas das vezes acho que não há o estímulo justamente para ver isso. Por isso que o papel dos cineclubes, ele tem justamente aquilo que não é, aquilo que faz fugir
do senso comum, né? Mesmo que seja para chocar, é esse o papel fundamental, né? E esse que eu acho que essa que é a visão melhor que eu tenho do cinema, né? Daquela ideia de você ser uma pessoa indefesa numa sala escura, mas ele é para te desconstruir, te dar uma porrada mesmo diante daquilo que você tá tão tranquilo na sua zona de conforto e que você vê, porra, mas não é só isso, né? Eu tenho que pensar essa questão de ser de esquerda, né? De pensar, de acolher aquele que é o diferente, né? Que eu acho que esse que é o elemento. Acho que a gente pode atuar nesse sentido. Isso é claro que sempre vão haver os contras, né? Mas isso é um elemento fundamental. A gente vai furando a bolha aos poucos, né? Até ver até onde vai, né? Eu acho que falta também para os estudantes a questão da informação, né? Às vezes eles nem conhecem de fato a UERJ como um todo, do que eles têm os direitos, acessos, né? Eu acho que, e no caso do cinema, o que falta é informação para ver que tem outras. Quando eu dava aula na educação básica, eu dei aula no estado, ainda quando chamava da 8ª série, né? Eu dava aula de Revolução Francesa, 7ª série. Na Revolução Francesa, e teve uma vez que eu passei um filme que era completamente fora da realidade deles. Eu disse, professor, por que você está passando isso? Eu disse, para você saber que não só existe aquilo que você vê quando volta para casa, né? Que existem outras coisas que você pode ver e que você pode ter uma outra visão de mundo, né? É para isso que serve, né? Aí eles entendiam, né, o que era assim. Eu acho que é isso. Acho que nadar contra a corrente é justamente essa coisa de ser de esquerda, de acolher aquele que é o diferente, né, como o Diogo colocou. Justamente nadar contra a corrente, tudo aquilo que talvez seja aquele filme mais insuportável, mas ele que seja o mais necessário, né? Com certeza, isso é importante e também faz parte do nosso trabalho. Aí pensando como também causa medo, né, enfim, que está sendo exibido, até a gente está num momento em que uma ministra fica com medo de um desenho animado e ela faz toda uma interpretação completamente doida, né, enfim, doida, né, a interpretação dela sobre um desenho animado. Mas isso, ou seja, também os reflexos do cinema na política, como que se teme o que está sendo exibido, né? Então, pra gente pensar, até o que nem tem, né, nenhum tipo de preocupação, ela já está pensando que pode causar problema. Mas é um pouco para a gente pensar alternativas, por exemplo, para levar esses filmes que não são filmes tão acessíveis assim para esse grande público, para os nossos alunos, e aí pensando, por exemplo, também para as pessoas que estão fora da universidade, ampliando o nosso aspecto aqui. E aí pensando no cinema comunitário. Não sei se vocês conhecem experiências de cinemas e formas de exibição de filmes em praças, em locais mais abertos. Vocês já viram ou já tiveram contato? Como é que foi essa experiência? Levar cinema para essas pessoas que não têm contato com salas de cinema. E até mesmo trazer cinema de cunho mesmo político, para que elas vejam o que está aparecendo ali e percebendo uma conexão com a realidade delas. Se vocês já conhecem esse tipo de experiência, né? Poderiam falar? Então, na real, eu participei de duas formas de um projeto chamado Tela Brasil. Assim. Esse projeto ele fazia o seguinte, era um caminhão. Acabei lembrando de outro por conta desse agora. Era um caminhão que chegava. Deixa eu ver os lugares, assim, enfim, chegou em Nova Iguaçu, lá em Miguel Couto, chegou na Penha, ali na Penha Circular, chegou no Alemão também. E aí esse caminhão chegava, montava uma tenda, a cabine, na parte de trás do caminhão, o container do caminhão era a sala de projeção. E aí durante uma semana ia exibindo filmes que eles tinham em catálogo, né, que eles tinham direito para exibir. Mas durante uma semana, paralelamente a essas exibições, tinha oficinas de audiovisual, assim. E que no final você fazia um filme e tal. Então, isso eu acho que foi até mais me impactou muito mais até do que a escola de cinema que eu fazia lá no Iguaçu, assim. Sabe, assim, tipo, porque foi muito intenso, era uma questão de 8 da manhã até 6 da tarde.
estudando cinema, falando sobre cinema e tudo mais, assim. Esse projeto era muito legal. E aí acontece se eu não me engano, eu acho o nome do projeto Tela Brasilis, que esse vai pro Brasil profundo mesmo, assim, vai pro interiorzão total, assim. Que é praticamente a mesma coisa, assim. É um caminhão que vai, ele já não exibe na tenda, ele exibe ao ar livre mesmo, mas é um caminhão rodando no interior do Brasil, assim. Eu tenho um amigo que faz a fotografia, assim, acompanhando, né, documenta, ele registra por onde eles passam, que é o Ratão Diniz. E aí uma vez ele falou, cara, o lugar que a gente foi era tão fechado que a galera foi abrindo a estrada no facão, sabe? Porque aí ele fala que a galera tinha se eu não me engano, tinha algum parentesco com bandeirantes e tal, assim, então a galera ia mesmo abrindo caminho e já era comum deles fazer isso, assim, sabe? Mas o lugar era tão afastado, tão fechado que precisava disso. E aí ele fala que a galera a galera cria seus próprios filmes, e aí tem uma baita exibição que a cidade inteira, o distrito inteiro, se junta na frente da tela ali, assim, tem umas fotos incríveis que você vê gente até não pode mais, assim, quase um Rock in Rio de cinema no interior, sabe? Assim. E aí eu acho que esses projetos, além de chegar onde, cara, realmente não tem, assim, sabe? Assim, onde que deve ter chego luz há menos de uma década, por exemplo. E eu acho esse tipo de projeto eu acho interessantíssimo, assim, pra galera começar a criar também uma própria personalidade, assim, de em relação à arte, em relação ao que gosta, em relação a se expressar e tudo mais. Eu acredito que hoje em dia, mais do que nunca, a questão da arte e da cultura ela vai partir de uma militância, de um posicionamento quase quixotesco, né, diante da realidade, e de reunir forças com os pares para produzir, para mostrar, para levar o trabalho adiante, conseguir as permissões, se tiver o edital, entrar no edital. Mas é justamente essa militância, esse trabalho desbravador mesmo de mostrar e de produzir, de fazer cineclube, cinema. Acho que tudo agora parte dessa, mais de uma vontade do que propriamente das vontades individuais e das vontades do grupo de querer fazer e querer acontecer. Que é possível. Todas essas iniciativas são muito possíveis e a tecnologia hoje em dia ela é barata. Apesar dos pesares, ter uma Super 8 era impossível, né, uns anos atrás, mas hoje você pode fazer um filme de qualidade com o celular. A Super 8, né? Sim, mano. Filme, né? Era difícil mesmo. Sim. E hoje os meios de divulgação também ainda são baratos. Talvez isso mude, né? Não sei, daqui a 10 anos o que vai acontecer com o YouTube, com o Spotify. Mas esses meios ainda estão baratos e se aproveitar desses meios e saber quais os caminhos que ainda estão disponíveis, porque sempre há caminhos. Quando perguntou sobre se tem lá memória e informação, a única memória que eu tenho é do TV Machambambo, que era uma Kombi. Eu lembro que a primeira exibição que eles fizeram foi na Farrula, né, ali de Belfort Roxo, né, e depois foi para Andrade de Araújo, né, era na praça, né, era uma Kombi, esse que era... E muitas vezes as pessoas que nem tinham visto colorido, né, e via, né, numa tela que era grande de TV que eles colocavam e mostravam, né? Eu acho que... E eram as pessoas sentadas no chão, assistindo na praça, né? Elas se viam também, porque eles passavam um dia filmando também e depois formavam e mostravam lá, estimulava muito, né? E eu acho que é aquilo que eu falei no início dos coletivos, né? Esse que é o grande papel da resistência dos coletivos, né? Dessa produção, né? E que foge completamente ao senso comum, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Então é isso, gente. Obviamente a gente poderia conversar sobre muitas outras coisas, mas a gente vai ter que fazer umas considerações finais. E aí eu vou pedir para que vocês façam divulgação. Aí o Getúlio pode falar um pouco do projeto, vocês falarem um pouco sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E aí pensando um pouco dessa questão de a gente cada vez perceber mais o cinema se tornando politizado. Nesse sentido, não dizendo que ele não era, mas que a gente percebe mais claramente a questão ideológica presente
E nesse momento que a gente está vivendo, esses filmes estão aparecendo, mas também tem toda uma tentativa para que eles não apareçam. Então essas tensões aí que a gente vai ter que vivenciar, não sei até quanto tempo, mas aí é a importância da nossa resistência aí para estar trazendo esses filmes aí, talvez trazendo de uma forma um tanto quanto hacker. E eu fico pensando, porque eles tiram da... É terrível, porque colocam um filme no YouTube e daqui a pouco não tá mais. Netflix colocam, a gente não sabe até quando vai ficar, né? Então você tem que fazer uma coisa... Eu falo que é um hackeamento didático. A gente faz isso porque tem que ser feito, né? Esses filmes podem não estar mais em cartaz, podem sumir, a gente não sabe até quando vai ficar. E aí é um movimento mesmo da gente buscar e levar para as pessoas que não têm acesso, sejam nossos alunos, sejam familiares, enfim. Eu acho que nesse momento é isso, a gente está buscando o que tem e tentar cada vez mais multiplicar, é o exercício de levar. E como o cinema traz, né, de difundir coisas, de mostrar para várias pessoas, enfim, e aí ampliar a discussão, tá? E aí eu queria pedir para vocês fazerem considerações finais, para a gente tentar já encerrando, mesmo que provisoriamente. Quem quer começar encerrando? Vamos na ordem. Na ordem? Então, o cinema é engraçado. Uma disciplina que é obrigatória que eu pegava aqui vai acabar, graças a Deus. Né? Aí eu vou pegar a letiva pela primeira vez aqui. Eu fiz um trabalho meio Paulo Freire, assim, o que vocês gostariam de ver com a letiva, com os alunos? E os alunos escolheram um curso de cinema. Então a gente vai trabalhar um curso técnico de cinema, tentando ser um curso cada vez mais técnico no aprofundamento da linguagem do cinema, para a gente produzir um doc no final do curso, sabendo que o documentário brasileiro é maravilhoso, né? Impressionante o que nós temos na nossa tradição cinematográfica documentário. E é isso, eu acho que para mim a arte ela sempre vai ser o meu caminho, a minha relação primeira com a vida e com o trabalho. E eu percebo o cinema como uma manifestação artística, talvez a manifestação artística mais importante no século XX e no século XXI. Tão importante que ela é capaz de dizer para nós o que é a realidade e como nós devemos perceber a realidade. A educação primeira, ela se dá pelo cinema. E acho que eu já disse isso uma vez para você, que acho que a faculdade de educação vai se tornar uma faculdade potente, mas isso vai ser muito difícil acontecer quando tiver uma obrigatória de cinema. Não. Sabendo que o cinema não pode ser obrigatório, só pode ser um convite, né? O cinema só acontece pelo encantamento, né? Talvez aí seja o desafio, né? Tornar uma coisa obrigatória, mais um convite. Mais um convite. E é isso, foi muito bom estar aqui com vocês, foi ótima a mesa e aprendi muito e foi ótimo o diálogo. Agradeço pelo convite. Atualmente tem esse projeto Os Clássicos, né? É porque lê os clássicos lá no Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino do IFCH, do qual eu tenho associação, né? O NEAB, né? O NEAB é muito interessante que ele produziu sobre cosmogonia africana um curta, né? Foi até premiado em alguns e que depois já está liberado acho que no YouTube consegue, né? Que ele tinha feito primeiro os CDs, né? Mas depois não conseguiu produzir mais CDs e liberou. E depois ele fez um outro que é narrativo da Feira das Iabás, da linha de Oswaldo Cruz. Eu não sei se ainda está disponível, mas ele já foi. É um livrinho, né? Mas que na verdade era todo direcionado para as crianças compreenderem, né? É interessante. E curiosamente o nosso departamento que a gente faz parte, né, do DCSE, eu e o Luciano, a gente criou uma disciplina lá que é Educação em Patrimônio, que tem também essa educação através da questão do cinema. Quer dizer, tá lá, é uma eletiva, né? Mas então, e para mim sempre o cinema vai continuar sendo sempre um elemento fundamental para que eu fazer que as pessoas compreendam a conjuntura histórica, né? Para mim e para uma forma de reflexão, né? Eu acho que esse que é o elemento fundamental e para mim
como eu disse, né, o cinema também é uma forma de eu pensar outras realidades, né? Então continua sendo para mim também um elemento de renovação fundamental, né, para cada semestre, né, continuar. E eu quero agradecer já o convite à Luciana, né, a Laís também, ao pessoal daqui da produção do LCD, né? E parabenizar o Getúlio, o Diogo, que eu já conheço, né? E foi muito bom aqui e aprendi muito também. Obrigada. Assim, já como eu não sou daqui, né? Eu sou o único que não tá aqui na UERJ e tal, então acho que eu vou falar um pouquinho sobre o cinema pra mim mesmo, assim. O cinema pra mim é um vício irrecuperável, assim, cara. Eu não consigo desintoxicar não, sabe, assim. E como eu já disse uma vez, é a arte e a sétima arte me tornou muito humano, assim, sabe? E aí eu acho que se eu posso dar um recado disso tudo sobre o audiovisual é que, cara, não aceitem, não precisa aceitar tudo que estão te dando de bandeja, assim, pra você assistir, sabe? Eu acho que, tipo, tanto na TV quanto, cara, até no quadrinho, assim. Sim. Porque quadrinho, sabe, assim como na tela hoje em dia é a mesma editora, né? Sim. E aí você vai ver material brasileiro e é incrível, assim, material nacional e tal, tem uma galera produzindo super boa. Então, assim, vá no cinema, cara, assim, tipo, mas tenta, sabe, não precisa ver só o que tá lá, assim, só o que é dado às massas, assim. Sim. Pode desviar o caminho um pouquinho, assim, que eu acho que só vai fazer bem, sabe? E aí tem outras coisas, assim, graças ao cinema, hoje a gente sabe que tá forte a questão do terraplanismo, né? Tem um documentário irado, ó, que eu parei no meio, mas não foi, o documentário é bom, mas eu parei no meio porque eu não conseguia mais achar cabível aquela história lá. Enfim, e também, e o documentário em si também é uma coisa linda, né, cara, que consegue te mostrar tanto o do Coutinho lá, Cabra Marcado pra Morrer, consegue te mostrar a realidade um pouco antes de você nascer naquela região ali, que se eu não me engano é esse que fala em Belfort Roxo, né? Enfim, eu acho que é esse que fala em Belfort Roxo? Não. Qual? Porque tem um que ele vai. Qual? Santo Forte, pode que. Obrigado. E, enfim, que te mostra um pouco dessa realidade ali, assim. E no cinema nacional isso é muito, muito legal, assim. De ele manter essa territorialização e. É isso, busquem, é isso. Mas enfim, eu também quero agradecer a vocês, assim, é muito bacana estar trocando ideia sobre cinema, não só como realizador, mas também como um cara que é apaixonado pelo que faz e pelo que assiste também. E, gente, obrigado, viu? A gente que agradece aqui a todos, Washington, Diogo, Getúlio. E é isso, o cinema cada vez mais, a gente pensando o que a gente pode ver para além do que está na tela, porque tem muitas mensagens que não estão exatamente ali, mas a gente pode interpretar. E não perder aquilo que a gente já conquistou em termos de visibilidade, os filmes pequenos que estão surgindo, e até ficar atento aos movimentos mais amplos. A gente está vendo movimentos até na cerimônia de Oscar, como é que os discursos já estão mudando, já estão se tornando mais politizados, as mulheres falando da importância delas, mulheres que atuam no cinema, de ganharem tanto quanto os homens, enfim, a gente está percebendo essas pequenas mudanças e o importante agora é a gente lutar para que essas coisas não se percam. Então, que bom que a gente teve aí essa conversa e que a gente possa continuar conversando e trazer mais gente para o debate, tá? Agradecendo a todo mundo que esteve aí com a gente e convidando para assistir o nosso próximo LCD em Movimento, tá? Acompanhem a gente na nossa página, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube e até a próxima, gente. Muito obrigada, boa tarde a todos. Valeu, gente.